O 15º tema é descobertas ou inventadas, as características fundamentais do mundo. Quer dizer, as coisas são descobertas ou são inventadas. Eles estabeleceram essa separação. O modelo diz, por sinal, que não existe. Toda coisa inventada foi descoberta, toda coisa descoberta foi inventada, exceto uma de cada lado. Mas nesse livro aqui, desse Roberto Friese, na página 10 e 11, ele diz isso, que então é uma coisa que Asimov falava também, umas coisas foram descobertas e outras foram inventadas. Por exemplo, as Américas foram descobertas, ninguém inventou as Américas, embora tenham dado o nome a elas, ao continente, ao supercontinente. Ninguém inventou a Lua, as pessoas descobrem a Lua. Mas, evidentemente, um telefone sem fio ou com fio, ou um aparelho de som, foram inventados, porque não estavam antes da humanidade existir. Mas, então, vamos às citações, páginas 10 e 11 desse livro, que é o Friese, as grandes equações, Roberto P. Friese, a história das formas matemáticas mais importantes e os cientistas que as criaram. E, então, é de 2008 no Estrangeiro, Rio de Janeiro, Zahar, 2011. Então, na página 10, ele diz assim: o cenário de caça ao tesouro, por mais útil que seja, promove a ideia de que as equações são características fundamentais do mundo, e não que são criadas por seres humanos. De fato, nós nascemos num mundo que já possui equações que não foram criadas por nós, e é por isso que, por vezes, elas parecem algo que não tem origem humana, que estão aí desde muito antes de nós. No 8º dia, Deus criou as equações com uma planta do seu trabalho, ou como diz Galileu, o livro da natureza é escrito em linguagem matemática. Mas toda e qualquer equação tem uma gênese humana. Vamos ver, aí que está a dificuldade. Se as pessoas separam os únos em pares polares, então criam um paradoxo. Esquerda e direita parecem dois elementos antagônicos e não também complementares. Assim também o descoberto e inventado. Uma equação matemática é inventada na medida que antes da existência do ser humano não existia a equação matemática, ela foi trazida a nós pelo trabalho de algum ou alguns seres humanos, equações da física, da química, etc. Contudo, para que exista um universo de Deus natureza, a totalidade do universo, a totalidade, a particularidade, o todo e a parte, é preciso que aquelas coisas que podem potencialmente existir, tenham sido autorizadas pela equação em potência. Uma equação só pode existir e ser inventada pelo ser humano se ela estiver em potência, se ela tiver como possibilidade na existência. Uma equação que não reflita o universo não é uma equação, é uma elucubração demente. Então a equação é a descrição do universo e ela estava ali como possibilidade. Então ela tanto foi inventada pelo ser humano, porque não existia antes de existir ser humano, quanto foi descoberta, porque o ser humano depende da existência daquela equação para o universo ser possível. Então as coisas são ao mesmo tempo descobertas e inventadas. São as características fundamentais. Essas são as características fundamentais do universo. Que elas venham em pares, que são inseparados. Se você separa, então a distância polar cria uma dificuldade de compreensão.
E, naturalmente, esse piso aqui não está certo. Exceto que, quando você quer ensinar, quer ser didático, você separa sem perder o norte e sem perder o sul, porque é o que define o eixo de rotação da humanidade. As características fundamentais do universo são os pares polares, e não a afirmação ou superafirmação de uma coisa ou de outra coisa. Porque nós já vimos que toda superafirmação é doença mental, é tentativa de supressão do próximo. Então as coisas são, ao mesmo tempo, inventadas e descobertas.